Oi, pessoal, vamos lá para a segunda parte, né, do nosso encontro. Alguma dúvida até aqui? Estamos bem? Professor, Oi. o senhor colocou aí essa questão dessas duas vias aí para reaver, né, valores, Hum. reaver a dívida, né, o título. Uhum. Independente da via que for escolhida, resta a outra. Caso tenha algum, sei lá, não consiga reaver. Entendi. Bom, vamos lá. A gente tem um problema aqui, André, e é bem pertinente a gente pensar nessa sua pergunta, que é a regra do artigo 4 do artigo 5º da Constituição, inciso 34, que o artigo 5º da Constituição, inciso 34, ele acaba sendo quase que um espelhamento do contido na LINDB, na Lei de Introdução às Normas. Então, nós observamos que na estrutura da teoria geral do direito, nós temos determinadas coisas, né, que são protegidas com o máximo cuidado. E quando eu falo dessas coisas que são muito protegidas no nosso ordenamento jurídico, eu me refiro, à luz do inciso 34 do artigo 5º da Constituição, às figuras do direito adquirido, né, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Então a gente tem que pensar o seguinte: independente de uma sobra a outra, depende, né? Porque se eu tenho um processo que tramitou, que foi sentenciado, pense em uma ação de cobrança, a pessoa optou pela ação de cobrança, mesmo tendo um título executivo, porque ela queria uma sentença. E essa sentença desconstituiu o título executivo, dizendo que ele não tinha direito em receber aquele valor. Ela foi julgada improcedente e transitou em julgado, eu não tenho mais o que fazer, né? Então, assim, a partir de algumas escolhas que eu faço, eu também preciso entender as consequências dessa escolha. Então, tive uma sentença que eu não gostei, eu tenho a via recursal para continuar discutindo, né, essa situação como um todo. Mas nós precisamos nos lembrar que a coisa julgada, ela sempre precisa ser respeitada. É claro que se nós tivermos uma coisa julgada problemática, mas a ideia é que ela nem exista, né? Nós temos algumas vias para questionar, como ação rescisória, por exemplo. Mas nós não podemos contar com a exceção. Nós temos sempre que partir do parâmetro da regra geral. E na regra geral, nós precisamos entender, olha, tem um título executivo comigo, que representa uma obrigação líquida, certa e exigível. Posso executar e posso fazer ação de cobrança. Tenho as duas vias disponíveis para mim, com prazos diferentes de prescrição, mas que vão começar a contar no mesmo momento. E aí, né, fiz uma escolha. Se deu errado, posso fazer uso da outra? Bom, deu errado por quê? Né? Então, ingressei com uma ação de cobrança, o juiz extinguiu a ação de cobrança pelo 485, sem resolução de mérito, indeferiu a petição inicial. Em vez de ingressar com uma nova ação de cobrança, posso ingressar com execução? Se ainda tiver no prazo prescricional, manda ver. Né? Eu não tive uma decisão ali que, de alguma maneira, atacou a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Esse é o parâmetro que eu tenho que ter. Da mesma maneira, ingressei com uma ação de execução. Nós vamos ver as etapas da execução, né? O devedor vem, o executado, e embarga a execução, que é a defesa na execução. Se eu tenho embargos à execução, eu vou ter uma sentença referente aos embargos da execução. Se essa sentença prejudica o meu título executivo e eu acabei perdendo a minha ação de execução, eu não vou conseguir entrar com uma cobrança depois disso, sabe? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses parâmetros limitadores, como é o caso da coisa julgada. Mas, tirando essa questão, tudo sim. Se um processo deu errado porque eu coloquei em juízo incompetente, enfim, e aí o processo foi arquivado, mas não teve uma sentença de mérito, efetivamente, né? Aí tudo bem.
eu vou ter a outra opção, mas eu tenho que ter esse cuidado. Entendeu, André? Sim, senhor. O Wellington tinha liberado o microfone. Não sei se tem uma pergunta, jovem Wellington. Não, não, professor. Boa. Beleza. Mais alguma questão, jovens? Estamos bem, tudo certo, sob controle, tranquilo e calmo. Bem, jovens? Manifestem-se. Tudo Por certo, mim, tudo bem, professor. professor. Ok. Amanda, tudo bem? Juliano, que anda tão quietinho, né? Luana, os Lucas, Maria Tudo Eduarda. bem. Deixa o Juliano quietinho, professor. Tudo certo, professor. Tá, então beleza. Então vamos lá. Então, segundo o título de crédito que é trazido, né, no inciso 1, é a figura da nota promissória. Então, a nota promissória ela pode ser utilizada para viabilizar uma ação de execução, né? Então, aqui eu coloco para vocês, né, resumindo, né, 3 anos para executar e 5 anos para ingressar com a monitória ou a cobrança. Você ainda não sabe o que é ação monitória, a não ser que você esteja no estágio. Mas relaxa, não é o momento ainda. Você vai estudar monitória, é bem tranquilo no semestre que vem, nos procedimentos especiais. Mas a monitória ela é uma ação intermediária. Ela é meio cobrança e meio execução, tá? Ela é um híbrido, né? Ela é um híbrido. E a ação de cobrança, tanto faz monitório ou cobrança, no prazo vai ser aplicada a mesma regra. Eu coloco aqui para ficar bem claro, né? Não é 3 mais 5, pois os dois prazos se contam com base no vencimento. Então, vai ser no todo 5, sendo que os primeiros 3 poderá ser cobrança ou execução. Próximo título executivo que nós temos é a figura da duplicata. Né? A duplicata ela é um título executivo um pouco parecido com a letra de câmbio, mas tem uma diferença muito crucial que ela é um título fechado. Né? A letra de câmbio ela me permite abertamente prever ali várias obrigações de várias naturezas, sempre de pagar, mas oriundas de várias fontes. A duplicata ela é um título bem condicionado, criado para um fim muito específico, né? É o que eu coloquei aqui, né? Não é um título para qualquer um. Não é qualquer pessoa que pode emitir uma duplicata. Então, ela é emitida entre empresários, né? Então, a emissão de uma duplicata ela acaba acontecendo no âmbito empresarial, no âmbito comercial. Ela trata majoritariamente de questões mercantis. Né? Então, aqui a previsão da duplicata ela é por uma lei de 68, a lei 5474, e eu coloquei aqui 2 artigos para a gente entender um pouquinho como que a duplicata funciona, só para relembrar, porque você estudou isso em títulos de crédito, né? Artigo 1º. Em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 anos, contado da data de entrega ou do despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador. E aqui ele está falando de duplicata. Artigo 20. As empresas, perceba que a escrita é diferente porque a gente está falando de um português de 1968. Vários acordos ortográficos foram firmados depois disso, né? As empresas individuais ou coletivas, fundações e sociedades civis que se dediquem à prestação de serviços poderão também, na forma desta lei, emitir fatura ou duplicata. Então, para termos a duplicata, é necessária esse trânsito mercantil. Quando eu tenho, por exemplo, se eu for comprar um produto de alguém, pessoa física, eu não consigo emitir duplicata para isso. Ah, professor, eu tenho uma conta no Nubank e eu consigo emitir um boleto. Boleto não é duplicata, jovem. O boleto é boleto. Tá? Então, são coisas diferentes. O boleto não pago não é, por si só, um título executivo. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma duplicata, de como ela seria, como ela aconteceria, né? Por que eu falei que ela tem uma certa semelhança com a letra de câmbio? Porque aqui nós temos a emissão feita pelo credor para ser aceita pelo devedor.
né? Então, nesse aspecto, a lógica é a mesma da letra de câmbio. Na letra de câmbio, o credor emitindo o título, só que para ser válida, o devedor precisa assinar. A duplicata, já sabendo desse caos todo em torno da letra de câmbio, né, desde 1908, não condiciona a assinatura, né, o que a gente vai chamar de aceite, para resultar na executividade do título, né? Então, vamos aqui entender. Eu coloquei 2 exemplos. Um primeiro exemplo de uma duplicata mercantil com os requisitos aqui para ser preenchidos, né? Como que seria esse preenchimento, e aqui uma duplicata real, né? Em que nós temos aqui um caso de duplicata real, que a gente observa que preenche os requisitos do quadro anterior. Depois disso, tudo isso está no material que está disponibilizado para você, fique tranquilo. Questão, né? Sempre a duplicata será um título extrajudicial? E a resposta é não, nem sempre a duplicata será um título executivo extrajudicial. Então, como que a gente vai compreender isso? Primeiro ponto, já falamos, ela é um título emitido pelo credor. Então, a duplicata ela é sempre emitida pelo credor. O devedor, ao receber a duplicata, ele pode aceitar, que é assinar a duplicata, é como se ele tivesse assinado um cheque, ele faz o aceite, né? Não devolver, receber a duplicata e não devolver, simples assim, porque ele assina e a duplicata volta, né? Ou devolvê-la sem aceitar, que é a chamada duplicata sem aceite, né? Então, quando uma duplicata ela é emitida para um devedor, nós temos essas 3 possibilidades. O devedor assina a duplicata, o devedor pega a duplicata e fica com ele e não devolve, ou o devedor também pega a duplicata, manda de volta, mas sem assinar. Ele não expressa ali o seu aceite. Quando que ela vai ser título executivo? A duplicata aceita, ela é título executivo, independente de qualquer outra coisa. Duplicata foi emitida, respeitando aqueles parâmetros que a gente mostrou, né? Aqueles requisitos, e ela foi aceita, ela é um título executivo extrajudicial. Perfeito. Agora, se a duplicata ela não foi devolvida ou ela foi devolvida sem aceite, ela pode ser um título executivo. E aqui temos uma diferença grande entre a letra de câmbio, né? Porque se ela não tem aceite, a letra de câmbio não é título executivo. E a duplicata pode ser não tendo aceite ou não tendo sido devolvida, né? E para ela ser um título executivo, né? Mesmo diante da ausência do aceite ou diante da não devolução, o que ela precisa ter para ser aí um título executivo? Ela precisa ter sido protestada, apresentada como documento hábil da entrega ou da prestação de serviço, e não pode ter havido uma recusa fundada, né? No caso do não aceite. Então, ela foi devolvida sem aceite. Mas por que ele não aceitou? Se ele tiver uma justificativa plausível, e aí os artigos 7º e 8º da lei vão tratar o que seria uma recusa fundada, justificada, se ele tiver uma recusa plausível, ela não será um título executivo. Agora, se a recusa não é plausível, não se insere nas hipóteses do 7º e 8º, é uma duplicata que representa uma prestação de serviço, ela descreve um serviço, uma obrigação ali delimitada, delineada, e ela foi protestada, aí ela será título executivo. Atenção para uma pergunta bem pegadinha e bem comum. A duplicata, para ser título executivo, ela depende do protesto. Resposta: não. A duplicata sem aceite depende do protesto e de outras coisas para se transformar em título executivo. A duplicata aceita, a duplicata assinada, ela é título executivo independentemente de protesto. Tá? A duplicata aceita, ela não precisa dessas 3 coisas aqui para se transformar em título executivo. A aceitação vai produzir esse efeito executivo na duplicata, tá? Quando eu tenho a duplicata não devolvida, que relembrando um termo que você certamente ouviu também em títulos de crédito, a gente tem aquela figura da triplicata, né? Você deve ter ouvido falar em triplicata. O que é a triplicata? Gente, é um nome chato para um negócio super besta. Quando a duplicata ela foi extraviada ou não foi devolvida, ela é emitida novamente. Isso é a triplicata. Triplicata é essa nova emissão de uma duplicata anteriormente feita, mas extraviada
ou não devolvida. Você tem que pensar na lógica, né? Por que chama duplicato? Porque vão duas folhas, é dupla, porque fica uma com o devedor e uma volta para o credor. Agora, o devedor não devolve. Aí eu tenho que emitir uma terceira via, por isso o triplicato, acabaram sendo 3, sabe? Diante desse extravio. E por que ele precisa emitir a triplicata? Porque como é que ele vai protestar se ele está sem ela? Para ele protestar, ele precisa estar em mãos com a duplicata e ele não tem mais ela, porque ela foi extraviada, não foi devolvida. Aí ele tem que emitir essa terceira, que é a triplicata, para conseguir viabilizar o protesto. Só isso. Não tem nenhuma dificuldade assim, maior, assim, que às vezes tem alguns nomes, né, que eles acabam assustando a gente, mas não. Duplicata, ela é bem simples nesse sentido mesmo, tá bom? Então, a gente tem que fazer essa separação. Duplicata com aceite, duplicata sem aceite, duplicata não devolvida. Todas são títulos executivos? Todas podem ser título executivo, né? Se ela for aceita, será. Se ela não foi aceita ou não foi devolvida, ela só será título executivo após protestada, sendo uma clara representação de um bem entregue ou de um serviço prestado e não tendo sido recusada por algo justo, tá? Por uma recusa justa. Próximo título de crédito é a debênture. Debênture também não é algo tão falado, né? Hoje essa galera está mais antenada, né, nos investimentos da vida, né? Todo mundo querendo ser um trader, um investidor, e é primo rico para lá, lendo livro de um monte de coisa, enfim. O pessoal está nessa onda atualmente, né? Então, talvez com isso se ouça mais sobre debêntures, né? A debênture ela é prevista, disciplinada pela Lei 6404 de 76. E ela é um título preferencial emitido por uma sociedade anônima no mercado de capital aberto, sabe? O que vai acontecer, né? Quando a sociedade anônima ela precisa capitalizar, levantar alguma grana, precisa de um investimento, com a autorização dos órgãos competentes, é claro, né, de uma diretoria, ela pode emitir debêntures, que são títulos que pessoas, investidores externos vão adquirir, vão comprar, e com essa compra existe um dinheiro novo injetado na empresa, né? Então, essas ações que o pessoal acaba comprando para investir, elas são normalmente debêntures. Tá? A debênture ela é um título executivo. Ela é um título executivo. Claro que tem aí, verificar os requisitos do 6404. Professor, nesse Oi. caso você estaria passando a dívida? Na verdade, é como quase... se a gente quisesse fazer uma comparação aqui, Felipe, sabe aquela situação do crédito rotativo de capital de giro, capital de giro, que algumas empresas fazem, é mais ou menos como se fosse isso. Então, a empresa ela emite uma debênture para receber um dinheiro de um investidor, e aí esse investidor meio que se torna o credor dela, né? Porque ele acaba adquirindo um percentual, uma cota, uma ação. Se houver depois um eventual problema, esse credor, claro que ele vai assumir alguns riscos em torno disso, vai poder cobrar alguma coisa respectiva, né? Mas se a gente quiser fazer uma comparação com algo mais próximo do nosso dia a dia, é mais ou menos como se fosse um capital de giro, em que o banco me deixa pegar um dinheiro que não é meu, mas que depois eu acabo devolvendo para o banco, sabe? A diferença, a gente tem que separar essa questão da debênture de ações adquiridas no mercado de capital aberto, porque a debênture ela pode ser, né, na maioria dos casos, um título provisório, né? Então, o que vai acontecer com a debênture? Eu emito o título de debênture e o investidor paga por ele. Com isso, é como se ele estivesse me emprestando dinheiro. Em um determinado tempo, eu devolvo esse dinheiro para ele com o respectivo juro e correção monetária. Então, não é que esse investidor vai se tornar automaticamente um proprietário, né, de uma cota à parte. Há diferença, sim, entre a ação colocada na capital aberta, em que aí eu tenho vendas de parte da empresa da debênture. Eu posso ter as duas coisas. Uma empresa precisando de dinheiro, fazer as duas coisas, se abrir para capital aberto, né, ou
simplesmente emitir debêntures. A gente tem que se lembrar que a sociedade anônima ela pode ser de capital aberto ou capital fechado. Se é uma de capital fechado, por exemplo, uma empresa familiar, que ela não quer no quadro societário pessoas externas, isso que ela precisa capitalizar um dinheiro, ela precisa de investimento, e ela percebe que os juros do banco está muito alto. A debênture é uma saída, em que ela emite esses títulos, pessoas adquirem, porque vê liquidez, força na empresa, e ela, num determinado tempo, vai ter que pagar Como se fosse um essa empréstimo, dívida, então. né? Oi? É como se fosse um empréstimo, então, nessa É, situação. mais ou menos isso, mas ela acaba sendo bem vantajoso para as duas partes, sabe? Porque no empréstimo eu tenho toda a incidência monetária que o banco acaba cobrando, o que na debênture eu posso ter isso um pouco menor, né? Eu posso ter uma facilidade maior em torno disso. Só tem que tomar alguns cuidados, porque quando uma sociedade anônima passa a emitir muita debênture, isso já aconteceu em alguns casos de fraudes em momento muito próximo da falência, sabe? Então, como uma forma de levantar um dinheiro rápido e as pessoas darem linha e sumirem, às vezes se lança... A empresa nunca lançou debênture no mercado. E aí, do nada, tem-se um boato de que ela não está muito bem, ela lança um monte. Poxa, tem que desconfiar, porque na lógica material tudo funciona, né? Tudo é bonito, tudo é perfeito. Então, a gente acredita que vai ser devolvido, mas a inadimplência, ela é uma realidade, né? Então, eu tenho que considerar que eu estou assumindo um risco em torno disso, como eu assumo um risco em qualquer contrato de mútuo, né? Então, aqui é quase como se fosse um mútuo. Mas qual que é a diferença, né? Como você me pergunta, Felipe, mas isso não é a mesma coisa que um mútuo, um empréstimo, né? Mútuo feneratício, que é aquele empréstimo a juros, é, é parecido, mas não é a mesma coisa, por quê? Porque no empréstimo, eu chego para você, né, e falo assim, Felipe, você me empresta um dinheiro? Aí você me empresta, e ok. Ou você chega para mim e me oferece um valor para ser emprestado. Enfim, então existe uma postura possível no empréstimo daquele que vai emprestar. É possível que um contrato de empréstimo seja realizado oferecido por aquele que quer emprestar, né? E aí o título seja oriundo dessa oferta. Na debênture, essa iniciativa ela é exclusiva do devedor, né? Ela é exclusiva da empresa que vai emitir a debênture. Ela nunca vai ser iniciada por parte daquele que vai fazer o pagamento, por parte daquele que vai entregar ali o dinheiro, né? Então, eu tenho essa pequena diferença, essa pequena distinção. E temos Não, a eu entendi. distinção... Oi? É que no caso, assim, eu associei ao empréstimo só para facilitar, para assim, para ver Sim, se eu sim, mas entendi é porque mesmo. é muito parecido mesmo. E acho que você está certo em fazer essas associações. Mesmo porque nós temos, nessa realidade de títulos de crédito, coisas que são muito distantes, né? Na verdade, quando a gente fala em sociedade anônima, isso já é bastante distante da gente, né? Então, é bacana e é importante fazermos essas associações, porque são corretas e nos ajudam a compreender mesmo esses mecanismos, né? Mas você pode entender dessa forma, sim, mas entenda como um mecanismo de captação de grana, de captação de recursos mesmo. A empresa está precisando se movimentar, está precisando levantar um dinheiro e ela emite essas debêntures para levantar esse valor. Algumas características ato exclusivo de sociedade anônima, tá? Outros quadros, outras configurações societárias, sociedade limitada, em conta de participação, comandita simples, enfim, elas não fazem emissão de debênture, é um título exclusivo da sociedade anônima. Então, a previsão é específica também. Então, é importante nos lembrarmos desses detalhes, dessas peculiaridades. Beleza? Beleza. Obrigadão, professor. Entendi. Imagina. Próximo, super conhecido de todos, né, a figura do cheque. Cheque tem a lei dos cheques, lei 7357 de 85. É uma lei muito importante, tá? Sempre que você tiver um cheque para cobrar, dá uma olhada na lei do cheque, ela tem ali algumas previsões
Existe uma lei, existe uma ação específica na lei do cheque, que é... Como que é o nome da ação, gente? Da ação de locupletamento ilícito, que é uma ação específica do cheque, com algumas vantagens, em vez de ser só uma ação de cobrança. E isso é muitas vezes esquecido pelas pessoas, tá? Então, tem que dar uma olhadinha nessas leis. Quando aquela circunstância que eu estou tutelando tem uma lei específica, é importante que eu tome o cuidado de olhar, de verificar essa regra específica, tá? Bom, cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista. Isso você já está cansado de saber, certamente ouviu isso inúmeras vezes, e você sabe que o que é válido é a data da emissão do cheque. Aquela figura de cheque pós-datado, que alguns vão chamar de pré-datado, aquilo é convenção, aquilo é costume. E aí você se lembra, né, de que costume também é fonte do direito. A data do pós-datamento ou do pré-datamento, da maneira como você quiser chamar, ela precisa ser respeitada. Tanto que nós temos uma previsão muito clara, que é a súmula 370 do STJ, que se eu aceitei pegar um cheque pós-datado e eu apresento ele antes da data prevista, isso pode me resultar em uma ação de dano moral. Eu não posso apresentar esse cheque antes da data prevista, por mais que ele seja, por definição legal, ordem de pagamento à vista, tá? Nós não temos na lei essa previsão do cheque pós-datado, mas é uma convenção, um costume que tem que ser respeitado. Todavia, esse costume não interfere na contagem de prazo prescricional do cheque, por exemplo, tá? O prazo prescricional do cheque lá dos 6 meses e tal. Isso é contado sempre da emissão e não da data convencionada, da data pactuada, certo? Então, nós temos uma lei específica, né? Coloquei aqui para você que na jurisprudência tem um entendimento já pacificado de que o devedor do cheque é o emitente na hipótese de conta conjunta, não há solidariedade perante terceiros, né? Apenas com o banco. Então, isso eu coloquei porque é uma discussão já um pouco velha essa. Contas conjuntas, cheque emitido por uma única pessoa não paga. Quem é o devedor? O devedor é o emitente. Ah, mas a conta é conjunta. Para a execução, o devedor é o emitente. Tá? Diferente se fosse uma questão de cobrança posterior e tal. A cobrança que eu digo assim, vamos imaginar, vamos entender isso com muita clareza, né? E pense em uma situação em que duas pessoas têm contas conjuntas, você e sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa. Vocês têm uma conta conjunta. E é emitido um cheque assinado por somente uma pessoa. E vocês passam esse cheque para mim. Em relação a mim, se esse cheque não for pago, eu só posso cobrar o emitente, seja na execução, seja na cobrança. Eu só posso cobrar o emitente. A outra pessoa da conta conjunta não é responsável perante a mim. É isso que eu quis dizer, não há solidariedade perante terceiro. Agora, perante o banco, se a emissão desse cheque fez com que se utilizasse o limite, por exemplo, da conta, e esse limite não foi coberto e gerou ali algumas despesas, as despesas bancárias podem ser cobradas dos titulares da conta, ainda que aquela despesa tenha sido causada por somente um. Então, temos que fazer essa separação, tá? Uma coisa é a análise do débito perante a entidade financeira, outra coisa é a análise do débito perante o indivíduo, né? O terceiro, o credor, não sendo o banco. Tá? É nesse sentido que eu coloquei essa parte. Aqui, isso aí nem precisava ter colocado, né? Todo mundo sabe como é que é um cheque. E a prescrição do cheque? Acabei tratando especificamente da prescrição nos dois títulos mais conhecidos, né? A figura da duplicada, da promissória e do cheque. A prescrição do cheque ela é prevista a partir do artigo 61 da lei do cheque. E o prazo prescricional do cheque é 6 meses. 6 meses. A variação que nós temos é o prazo de apresentação. Né? O prazo de apresentação do cheque será 30 ou 60 dias. 30 dias, cheque emitido na mesma praça para compensação na mesma praça. 60 dias, cheque de praça diversa. Praça é cidade em que aquela obrigação tinha que ser paga. Simples assim. Então, por exemplo, eu tenho uma conta
do Banco do Brasil, que é de Astorga. A minha agência é de Astorga. Eu emito um cheque dessa conta do Banco do Brasil aqui em Arapongas. É praça diversa. O local em que eu emiti o cheque para ser compensado é diferente do lugar da praça, né, de onde o cheque, de onde é a minha conta, efetivamente. O cheque é de outro lugar. Aí eu tenho o prazo de 60 dias. Então, primeiro eu conto este prazo, porque as pessoas falam muito assim, 6 meses mais 30, 6 meses mais 60. Na verdade, é o contrário. Primeiro eu conto o prazo de apresentação, que será 30 dias ou 60 dias. Lembre-se que esse prazo é dia corrido. Não vai me achar que isso é prazo em dia útil, pelo amor de Deus, porque isso é prazo de direito material. Só é dia útil prazo processual. Então, primeiro eu conto 30 ou 60 dias para daí começar a contar os 6 meses de prazo prescricional. Após esse prazo, o cheque perde a sua força executiva. Tá? E depois desses 6 meses, ele pode fazer uso da cobrança? Pode. É a mesma lógica da promissória. 5 anos, só que daí não é 6 meses mais 5 anos, né? É 5 anos que vão ser contados desde a emissão do cheque. A diferença é que, como 6 meses é pouquinho, né, se comparado aos 5 anos, eu ainda vou ter aí mais de 4 anos para fazer a cobrança. Súmula 503 do STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória / cobrança em face do emitente do cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão. Porque ele sempre deixa claro essa figura do dia seguinte, né? Lembra que no direito civil, né, a gente exclui, né, o dia do início e inclui o do fim. Então, a gente não conta do início. É diferente do prazo do direito penal, né? Então, tudo isso que a gente trabalhou hoje diz respeito, até agora, ao primeiro inciso, ao inciso 1 do 784. Então, até agora, a gente só falou do inciso 1, dos títulos de crédito. Então, letra de câmbio, promissória, duplicata, debenture, cheque. Então, os títulos de crédito, de maneira geral, foram trabalhados. Eles estão daí descritos no inciso 1 do artigo 784. E aí vem o inciso 2, escritura pública ou documento público assinado pelo devedor. Então, aqui nós temos uma outra possibilidade de título executivo, escritura pública ou documento público assinado pela pessoa do devedor. Aqui nós temos um título aberto, ele pode prever várias coisas, quando eu penso em escritura pública, e também aberto no que diz respeito às obrigações, prevê a obrigação de fazer, não fazer, entregar, enfim, pagar. Então, tá colocado aqui também, né? Cabe qualquer tipo de obrigação. Esse documento público, ele tem que ser assinado pelo devedor. Eu dependo da assinatura do devedor para essa escritura pública ou documento público ser um título executivo. E isso tem um motivo, porque quando eu penso em escritura pública ou documento público, eu tenho aquela coisa da chamada fé pública. Existe uma confiabilidade que é dada aos atos praticados pelos tabeliões. Tá? Então, pessoas públicas, no exercício das suas funções, formando ali, firmando documentos públicos ou escrituras públicas, se tem fé pública, se tem confiabilidade sobre aquilo que está dito, então uma assinatura ali lançada ela é suficiente para caracterizar o título executivo. Meus caros, quando eu falo de escritura pública, fica muito fácil, cartório, escritura feita em cartório. É bem tranquilo pensar em uma escritura pública, né? Mas o que é documento público? Documento público é qualquer documento emitido por uma autoridade pública. Qualquer documento emitido por uma autoridade pública. E aí? E aqui, jovens, é importante a gente pensar num exemplo bem besta, e que seria um título executivo. Olha o exemplo que eu coloco para você. Um boletim de ocorrência assinado pelo delegado escrivão e, obviamente, assinado pelo devedor, né? Quem é a pessoa pública aqui? O delegado ou o escrivão, feito por essas pessoas. Então, vamos pensar uma pessoa que tenha se envolvido num acidente, é feito ali um boletim de ocorrência, e no boletim de ocorrência fica escrito que um falou que ia pagar para o outro um valor, as pessoas envolvidas, e tem lá o valor. Isso representa a liquidez da obrigação. Esse boletim de ocorrência
assinado pelo devedor, o boletim é um documento público, ele pode ser usado como um título executivo extrajudicial. Por incrível que pareça. Cuidado, 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 tá? Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar. Lembra, o código diz escritura pública ou documento público, né? Algumas pessoas vão dizer na doutrina que só será documento público aqueles emitidos pelo tabelião. É uma visão, é uma linha de pensamento, mas muito reducionista na minha perspectiva. Porque se fosse assim, não teria por que o código colocar escritura ou documento público assinado pelo devedor. Não teria necessidade de fazer essa ressalva da possibilidade do documento público assinado pelo devedor. Então, ao fazer essa ressalva, me parece que o legislador quis deixar claro que o documento público é mais do que aquilo que é exclusivamente emitido por tabelião. Qualquer documento emitido por uma pessoa pública, né, por um funcionário público no exercício das suas funções e atribuições, pode ser considerado um documento público, e se ele prevê ali alguma obrigação e foi assinado pelo devedor, ele configura um título executivo. Isso é uma coisa que é passada em branco em muitos casos. Já vi boletim de ocorrência que prevê isso e a pessoa entrou com ação de cobrança. Poderia ter usado como um título executivo extrajudicial. Beleza, meus caros? Vamos parar por aqui hoje, porque não temos tempo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá de boa. Muito bem. Mais alguém? Nada? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, professor. Então, beleza, meus caros. Nós nos vemos amanhã. Então, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Se cuidem, juízo. Até mais. Alô, Tchau, tchau. Moacir!